Boa noite, nós somos do podcast Linha de Frente, podcast escolar do Colégio Filomena de Marco, do terceiro ano A noturno. Meu nome é João Pedro. Meu nome é Nicolas Venâncio. Eu vou apresentar junto com o João o podcast que é sobre a guerra de Hamas contra Israel. E hoje, para contribuir bastante com o nosso discurso, a gente trouxe um convidado ilustre, professor de História, Geografia, Filosofia e Sociologia da nossa escola, o professor Jefferson. Se apresente para a gente. Me apresentar, já me apresentou. Mas fale um pouquinho mais de Tô você. brincando. Sou o professor Jefferson, né? Sou formado em História e sou pós-graduado em Indústria Social no ensino superior. E eu vim aqui mais para falar com vocês. Gostei muito do convite, tá? Obrigado por vocês terem me convidado. Obrigado por Prazer é nosso. vocês, diante de tantos professores que tem na escola, vocês terem me escolhido. Para mim é uma honra, tá? Eu espero que a gente consiga desenvolver bem esse tema aqui, para ficar bem esclarecedor. Coisa boa, coisa boa. Então, já dando início ao nosso tema, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco mais sobre o contexto histórico desse conflito, onde surgiu, quais são os conflitos que não são muito divulgados por aí, que as pessoas normalmente não conhecem. Tá. Falar dessa guerra é bem complexo, né? Porque é uma guerra que tem muitas camadas, tem muitas. Ela não é só uma guerra religiosa, não é só uma guerra é, nacionalista, né? Não é só uma guerra histórica, ela é tudo isso ao Muitas mesmo tempo, coisas, né? muitas coisas. Tem muitos países envolvidos, países árabes, que cada um tem um interesse, né? Mas a base dessa guerra, eu vejo que é uma guerra principalmente nacionalista, no caso do Hamas e de Israel, né? Sim, sim. Porque a gente vê que Israel ele ocupava aquele território há muito tempo. Inclusive, se a gente for olhar a história, aquele território seria originalmente de Israel, né? Uhum. Só que na época do Império Romano, os judeus foram expulsos daquele território. E aí, sendo expulsos, a região teve que ser ocupada. E foi ocupada por árabes, né? Aí eles foram expulsos ali mais para a Europa, outras regiões ali Os no judeus se caso. espalharam, né? O que a gente chama de diáspora, né? Diáspora. A diáspora do povo judeu em 70 depois de Cristo. Uhum. E eles se espalharam por todo o território ali, parte da Ásia, da África, da Europa, ficaram dispersos. A gente fala que depois disso eles começaram a ser uma nação apátrida. Eles eram um povo, uma nação, mas não tinham Não tinha um pátria, pátria. não Uhum. tinham lugar, né? E a região foi ocupada por outros povos. E aí ficou. Todo esse tempo não tinha mais Israel naquela região, não tinha mais judeu. Quando é que voltam os judeus? Depois da Segunda Guerra Mundial. Com o Holocausto que aconteceu na Europa, eles foram expulsos de novo, podemos dizer assim, né, daquele local ali. Porque apesar deles terem passado esse tempo todo ocupando alguns países, digamos que eles ajudavam os países, prosperavam e tal, mas eles nunca foram assim bem aceitos como se fossem dos países. Uhum. Porque uma coisa que o judeu tem é identidade. Então, onde quer que eles estejam, eles sabem que eles são judeus. Eles não são muito de perder essa identidade. Sim, sim. Né? Então, qualquer país que eles estivessem, eles eram identificados como judeus. Né? Tem um judeu lá na França, tem um judeu na Inglaterra. É um inglês, mas é judeu. Tá? Então era muito disso mesmo deles, por mais que não tivessem um local físico, eles ainda se viam como uma nação em Como uma si. nação. Nunca perderam essa Entendi. identidade de nação. Entendi. E aí a gente vê que 2000 anos se passaram, esse povo continuou tendo essa identidade de nação, só que não tinha um lugar. Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, teve uma ideia que chamou sionismo, Sionismo. né? Que foi um jornalista, Theodor, ele era Herzl, alguma coisa assim. isso, Herzl. né? Ele era jornalista, ele era judeu, e Uhum. ele começou a levantar essa hipótese de se criar um Estado judeu, né? Sim. Só que não necessariamente quando ele começou a criar essa ideia que seria lá em Israel. Eu estava pesquisando um pouco e até na Argentina teve essa possibilidade de ser. Ó. Porque houve um período que muito judeu foi para a Argentina e aí se formou uma comunidade judaica. Então Uhum. teve a possibilidade até de ser lá na Argentina. Mas os judeus sempre tiveram aquela ideia, tipo assim, não, nosso lugar é Israel, né? É aquele espaço que a gente já ocupou há anos e nós Isso. devemos voltar. E aí também tem a questão religiosa, né? Uma terra que foi dada por Deus. Então a gente tem Sim. que resgatar ela de novo, porque é um presente de Deus, né? Aí depois da Segunda Guerra Mundial vem os judeus em 1948, né? É formado o Estado de Israel de novo. Aí vai começar a briga. O conflito É. atual, moderno, que a gente vê aí, começa a partir daí. Por mais que sejam de milênios atrás, o conflito Hamas, né, que é o que a gente trata hoje, Hamas e Israel é bem presente, bem
novo, né? Digamos assim. Antigo, mas comparando com a linha do tempo total, chega a ser considerado novo, né? Quer fazer alguma pergunta? Não, tudo bom. Antes de acontecer o Hamas, aconteceu muita coisa antes para chegar no Hamas. Uhum. Quando a gente está falando de tudo isso, assim, até 1948, que o Estado judeu, o Estado de Israel não tinha sido formado, estava tudo bem, a terra estava ocupada. Uhum. Por quem? Pelos Os palestinos. palestinos. Quando se forma o Estado de Israel, os judeus foram enviados para lá, só que eles tiveram que retirar as pessoas que estavam no local. Eles não se misturam. Eles têm essa questão da etnia, da identidade é muito forte. A ONU propôs se dividir o território. Sim. E aí que começa o problema. Israel concordou em dividir o território, mas os árabes e os palestinos não. Mas foi dividido igualitário para os dois? Um pouco, uma porcentagem não tão exorbitante assim, 50 e pouco por cento para Israel e 40 e alguma coisa para os palestinos na época, né? Só que mesmo dividindo o território, tem áreas ali que são muito importantes para todos, né? Sim. Principalmente uma cidadezinha, né, que é muito importante na religião mundial, né, Bobeira. monoteísta, que é Jerusalém. Bobeira isso Né? daí. Todo mundo quer aquele pedaço, né? Então, tipo assim, vai dividir, mas quem vai ficar com Jerusalém? Né? Exato. Se eu não me engano, ficou como território neutro, alguma coisa assim, né? Hoje não é neutro. Hoje não. Só que mesmo assim é uma divisão delicada. Hoje Israel ele instituiu como capital de Israel Jerusalém. Só que as embaixadas dos países que têm relação com Israel não vão para Jerusalém, eles vão para Tel Aviv, que é a capital anterior, né? Sim. Jerusalém ela é administrada por Israel, mas a parte religiosa não. Eles cederam para os muçulmanos, né? Que é uma religião árabe. Sim. Porque de certa forma acho que é aquele receio de que se tiver uma guerra ali em Jerusalém começar a destruir tudo, né? E aí não fica para ninguém. Então Israel cedeu a parte religiosa, tanto que o ponto mais importante de Jerusalém, que é o Domo de Rocha, Domo da Rocha, que para as religiões é muito importante. Israel crê que foi nesse Domo da Rocha que Abraão foi sacrificar Isaac, né? Que são os patriarcas, Abraão, Isaac, né? Depois Jacó. Sim. Então Isaac é o patriarca dos judeus. Eles acreditam que ali foi onde Abraão foi sacrificar Isaac. Os muçulmanos acreditam que foi naquele ponto que Maomé subiu aos céus. Então os dois acham muito importante, né? Ninguém quer abrir mão. Não é a cidade mais importante dos muçulmanos, dos árabes, né? Dos muçulmanos a cidade mais importante é Meca, mas Jerusalém é a terceira maior cidade. Então eles importância também religiosa. Não vão abrir mão, né? Muito difícil. Então, a partir do momento que teve essa divisão, foi onde começou vários conflitos. Aí começa a vir vários conflitos palestinos, árabes. Isso, entre árabes e judeus, né? Israelenses, no caso. Né? Sim. Vai ter várias guerras. O Hamas ainda não vai estar nessa, no começo. Ele começa só ali pro século XXI, por aí, né? Que ele começa a ser formado em si. Mas... O Hamas, ele vem... Quer que eu fale já? Acho que não está muito rápido, não. Tô falando muita coisa. Foi só uma pontuaçãozinha. O Hamas, ele vai aparecer nos anos 80, ele vai se formar. 1980. Então foi bem depois. As guerras começam em 1948, vai ter várias guerras, né? Algumas guerras não vai ser diretamente entre Israel e árabes. Tem guerra que eles vão se envolver porque vai ter guerra da Guerra Fria no meio, né? Sim. A guerra do Canal de Suez, que foi uma das primeiras guerras. Sim, sim. Foi uma guerra que o problema foi muito de ficaram com medo da União Soviética tomar aquele Canal de Suez, que o Egito era que administrava, né? Que é um ponto comercial também. Um ponto comercial que vai para o Mar Vermelho, né? Que vai ali para a Ásia, para a Arábia e tal. Os Estados Unidos, Inglaterra, França ficaram com medo de que fosse administrado pelos comunistas e aí resolveram ir para a guerra. O Israel, como tinha interesse em algumas regiões do Egito, foi lá, aproveitou a oportunidade também e aí guerreou contra o Egito. Contra o Egito, contra a Síria, né? E aumentou o território. Tipo assim, como não quiseram entrar em acordo de dividir território, aí o Israel também foi tomando tudo. Foi pegando. Né? Hoje tem uma parte que é... Quando a gente fala de Palestina, o pessoal fala muito da faixa de Gaza, né? Só que a Palestina é tanto a faixa de Gaza como a Cisjordânia. Que é mais... É do outro lado, né? Do outro lado. Israel fica como no meio entre as duas, né? Mais ou menos. Sim.
Sabe o que significa Cisjordânia? Não. Além do Jordão. Ai, simples. Porque ela fica do outro lado do Rio de Jordão, né? Do lado de cá tá Israel, do lado de lá tá Entendi. Cisjordânia. Quer pontuar alguma coisa? Essas guerras que você falou, né, sobre que aconteceu por meio de 1948, né, até 1990, mudou alguma coisa de Hamas, de Israel, ou eles continuaram os mesmos? Bom, é como eu falei, quando começa em 1948, o Hamas não existia ainda, né? Uhum. Uhum. O Hamas ele só vai existir na década de 80. O que existia era uma briga nacionalista, né? De todo mundo querendo manter o território. Eu tento imaginar assim, você tem um território, você tem uma identidade ali, tem uma história sua, do seu povo naquele território, para os dois povos, né? É difícil você abrir mão de tudo que você tem, né? Facilmente assim. E os dois povos têm identidade naquela região. Então no começo foi muito briga entre os palestinos, que são árabes, né, hoje, e Israel, para manter essa nacionalidade, essa identidade, né, história e tal. O Hamas vai aparecer na década de 80 porque como Israel começou a avançar os territórios e tomar vários territórios, né? É que Israel tomou territórios do Egito, que estava ali, da Síria, que são todos vizinhos, Uhum. né? Israel ia avançando o território, ia pegando pedaços desses países. Da Jordânia, pegou também. Hoje, esses países meio que não reagem mais. Eles estão. O pessoal da Cisjordânia, inclusive, a Palestina que está do lado da Cisjordânia, que não é o Hamas, é o Fatah, é outro grupo, né, Uhum. político-militar. Lá eles fazem mais acordos com Israel, para não entrar em guerra. Né? Então, esses grupos hoje eles estão mais em acordo. A gente não vê tanta guerra nesses países. Agora, o Hamas, quando vem na década de 80, é porque com esse avanço, eles iam empurrando o povo palestino, né, Sim. ou para a Jordânia, para a Cisjordânia, ou para a faixa de Gaza. Chegou um momento que o povo começou a reagir, o povo palestino, né, que a gente chama de intifadas, que são revoltas. Né? Intifada significa revolta. Uhum. Então foram várias revoltas agora do povo contra Israel, porque eles estavam sendo empurrados. Né? Sim, Vocês viram o tamanho da faixa de Gaza? é pequenininho ali comparado com Israel. Comparado com São Paulo. É, Né? Lá não tem nem 3 milhões de habitantes, porque é uma faixa muito pequena. Tem 12 quilômetros do mar até Israel. 12 nossa. quilômetros, 12 quilômetros você vai daqui, sei lá, Itaquá. Né? É próximo, não é tão distante assim. E o povo foi sendo espremido para lá. E é um Né? espaço vulnerável ali também. Está aberto para o mar, né? Eles Uhum. não têm tanto recurso econômico, apesar de ser uma região muito rica. Uhum. Por isso que tem outros países envolvidos. O Irã, por exemplo, estava envolvido. O Irã tem interesse porque aquela região tem petróleo e tem gás natural. Né? Mas a briga do pessoal que está lá não é essa. A briga do pessoal é para preservar o povo e a nação e o território deles. Então o povo começou a reagir quando foi espremido. Uhum. E aí a gente chama de intifadas, que foi quando começou a ter várias revoltas do povo contra Israel. Nessas intifadas, na década de 80, surgiu o Hamas. Que Como aí foi grupo, muitas pessoas, né, é comumente associado como grupo terrorista mesmo, mas hoje em dia ele tem mais poder político e militar, né? Ele funciona mais como um poder social, não sei se essa é a palavra correta, mas não é mais visto, principalmente lá, né, como um grupo terrorista em si, né? sim. São meios que eles usam de ataques e dominação assim por meios de terror mesmo, né? Por isso que muitas pessoas consideram como terrorista, mas desde um tempo para cá ele vai perdendo um pouco dessa postura, eu imagino. Ou ele ainda tem muito disso. Porque na formação eles são um grupo político militar. Né? Uhum. Eles governam a área da. Eles ganharam, inclusive, por votação, o governo. Hoje eles, né, não abrem mão do governo. Sim. Mas eles foram eleitos para o governo, como se fosse um partido político. Uhum. Só que é partido político militar. Então, além deles administrar a política lá na faixa de Gaza, eles também vão para o combate, né? Uhum. Porque foi tomado terra deles. E aí as táticas, os meios que eles usam é que a gente fala que é terrorismo. Sim, Né? que é, por exemplo, o mais recente, que foi o que deu o estopim dessa última guerra, né? Que foi o que eles invadiram a festa lá, né? Sim.
Invadiram só a festa e a região toda, né? Uma região que era uma região de moradias, né? Pessoas, Sim. vilas que tinham ali na divisa, e não foi só na festa, né? Eles entraram para fazer o terror mesmo. Eles não reivindicaram nada, eles só saíram matando, né? Sim. Mataram os jovens que estavam nas festas, mataram crianças, mataram velhos, Sem contar os eles sequestrados também, que eles levaram sequestrados, isso. que Aí, faz pouco tempo que tá desenrolando para poder liberar os sequestrados, os que estão vivos ainda, né, com vida, os corpos dos que morreram, mas hoje é, tem essas negociações, né? sim. Mas a maioria das pessoas que estão sendo devolvidas agora, a maioria são mortos, né? Então, voltando um pouco agora no tempo, né, pra gente ir pontuando outras coisas. Você citou que o Israel começou a tomar os territórios, né, principalmente à força, eu imagino, ou com algum meio político eles conseguiram territórios lá. Guerra. Só guerra. A Guerra dos 6 Dias, principalmente. Seis Teve uma guerra que dias. chama Guerra dos 6 Dias, Foi entre os que, dois, que foi Palestina 6 dias, mas Israel foi muito rápido. Ele muito? avançou sem ninguém saber, em 6 dias ele tomou vários territórios. E esses Nossa. territórios até hoje estão com Israel, né? Israel não perdeu. E teve territórios que desde aquela época eles acabaram perdendo ou cedendo por meio de conflitos também, ou por meios políticos, assim? Não. Acho que Israel, desde que ele voltou a ser um país depois da Segunda Guerra Mundial, né, depois de 1948, Israel só conseguiu avançar, né? Recuar, não. O medo deles é o quê? Porque a Cisjordânia ainda é uma área que possivelmente seja de interesse, né? Uhum. Porque, inclusive, Jerusalém está bem. Uma parte de Jerusalém ela está administrada pela Cisjordânia, né? O Hamas ele quer isso também, ele quer a Jerusalém Oriental. Porque o Hamas ele tem a ideia de formar o Estado palestino de novo, com toda a área que Israel tomou. E no Estado palestino, Jerusalém é a capital. Hum, Então o Hamas ele não vai desistir enquanto ele não tomar de volta, né? Jerusalém que está sim. maioria sob domínio. E nem só tomar só de Israel, porque está na Cisjordânia, está do outro lado, também é a Palestina. Só que o Hamas e o Fatah, eles hoje eles têm umas divergências, né? Por causa do modo de ação. Né? O Hamas está sendo mais intenso, está usando táticas que são mais terroristas, tal, né? Uhum. O Fatah, que é o outro grupo político-militar também, ele está indo mais no diálogo com Israel, né? E ele está na área de Jerusalém também. Sim, sim. E, Voltando um pouco mais atrás, né? Que você tinha falado que ele era que a faixa de Gaza, né? Que era um país rico. Você falou que eles não eram, tipo, tão ricos a faixa de Gaza, né? Só os outros Eles têm riquezas influenciavam. naturais, Sim. só que essas Só, riquezas não são exploradas ainda. só que eles, como o país dele não era rico assim, aí os outros iam lá procurar, né? As riquezas deles na faixa de Gaza. E por Uhum. que eles não procuravam essas riquezas? O pessoal que ficava na faixa de Gaza. O pessoal que está na faixa de Gaza, É. hoje quem está na faixa de Gaza são mais populares, né? Tanto que Israel é um país que tem muitas riquezas. E a mão de obra que Israel usa, que é uma mão de obra mais barata, é muitos desses palestinos. Não adianta você ter gás natural e petróleo se você não tem tecnologia para retirar isso, né? Entendi. Essas pessoas eles são populares, eles não têm como te retirar isso. Eu acredito até que assim, o Hamas ele procura apoios. Por isso que o Irã tinha entrado na guerra. O Irã sim é uma potência, tem uma tecnologia avançada e tal. uhum. O Hamas estando unido ao Irã, teria a possibilidade do Irã ajudar a retirar essas riquezas, né? A explorar essas riquezas. Mas hoje ela está lá, todo mundo sabe que tem, mas ainda não é explorada. Né? Eles não têm a tecnologia para explorar. É dinheiro, né, para Sim. usufruir dela, né? E você falou do Irã ter entrado na guerra como, né, parceria com os palestinos, no caso, né? Tem outras alianças, digamos assim, dentro dessa guerra, assim, quais são as mais importantes que é bom pontuar? Então, a aliança que foi feita do Hamas foi com o Irã. Você pode perceber que os outros países árabes não se envolveram. Né? Eles não acham interessante se envolver nesse momento, né? Talvez porque
para eles meio que está resolvido, né? Uhum. Aquela região era interessante para os palestinos. Os outros países árabes não se envolveram, apesar de não ter aquela boa relação com Israel, mas eles estão, né? Só o Irã mesmo que nesse momento, e o Irã não é árabe, né? Não? A etnia do Irã é persa. Ah, Eles são muçulmanos também, né? Também aderiram à religião. Eles têm uma religião árabe. O Irã tem a ideia de formar um califado, que é unir os países árabes todos num só, com uma liderança só, né? Mas ele não é árabe. Então os outros países árabes também olham o Irã assim, né? A ideia é tipo assim, não, esse pessoal tem a mesma religião, estão. mas não é a mesma etnia. Então vamos cada um no seu pedaço, né? Eles têm muito isso de etnia em si, Sim. mesmo que seja por ajuda, em muitos cenários é muito honra, digamos assim. Eles por eles, a gente tem que lutar, tomar o território, porque é nosso, é mais ou menos isso. E também assim, eu acho que eles também pensam se vale a pena, né? Comprar Uhum. a briga de outros. Não sei, por enquanto os países árabes não têm essa necessidade, né? Essa briga é mais de árabes palestinos, porque é nacionalista, eles querem a região deles de volta, né? E é uma região ali, quando a gente olha o Oriente Médio, é uma região é, muito seca, tem muito deserto, tem muita área inabitável. Mas aquela região não, aquela região é uma região mais próspera, né? Tem água, tem riquezas naturais, né? Hoje Israel tem uma tecnologia muito avançada. Uhum. Então é uma área que não é simplesmente pela economia, mas é pelo sentimento de nação, né? Por menos a gente, imagina só, nós somos brasileiros. Imagina se chegasse um país aqui de repente e falasse, não, agora a gente precisa de um pedaço do seu país aí, a gente quer ocupar o seu país, né? Vai tirar todo mundo. Sim. Será que seria fácil assim? A Não, pessoa sai oxe, fora? ninguém ia deixar nós. E olha que a gente nem tem esse sentimento tão forte de nacionalismo, hein? É, o que o nacionalismo, ele. A gente está falando muito desses movimentos nacionalistas, mas o nacionalismo surgiu mesmo em que momento, assim, digamos? Que foi um movimento em si de. Começou na Europa, se eu não me engano, entre os Ah, isso principais países. Se eu não me engano, foi um movimento muito isso para criar esse sentimento de um povo só, que justamente, né, hoje a gente tem muitos países, né, cada um com o seu sentimento de pátria, uhum, digamos assim, e é muito isso que influencia lá, né, que é a sensação de ser um povo só e eles terem que lutar pelo que é deles. uhum, Mesmo que essa questão de Israel ter saído daquele território há muito tempo atrás, né, que já foi originalmente deles, sim, mas é aquele sentimento de eu estava aqui, eu vou voltar para lá por diversos motivos, né? Um uhum, dos principais religiosos. E é muito isso do nacionalismo, né? São símbolos. O movimento nacionalista ele tem diversos aspectos característicos, como, por exemplo, uma nação ter uma bandeira, ter um hino, ter coisas que caracterizam eles, que uhum. diferenciam dos outros. Então, o movimento nacionalista ele é muito forte nisso, em unir as pessoas e ao mesmo tempo separar elas. Sim. Unir pela mesma identidade, né? A mesma língua, né? Uhum. Mesma história, mesma cultura. Você falou quando começou. Esse nacionalismo recente, a gente vê ele muito forte a partir da Revolução Francesa, né? Sim, Aí que a gente começa a trabalhar muito essa ideia das imagens, das bandeiras, sim. né? A Só que arte em esses si. povos, eles têm sentimento de nação muito anterior, né? Uhum. Como a gente falou, os judeus mesmo. Os judeus, eles é, tinham tudo para ser um povo que hoje não existia mais. Né? Eles foram espalhados, foram para outros países, eles podiam ter se misturado com esses outros povos e deixaram de ser uma nação. E não deixaram. Então, assim, a identidade deles é muito anterior até a esse Até nacionalismo que a gente fala. eles tinham muito uma identidade de etnia mesmo, De sangue, de E eles sangue. mantêm isso, né? E com o Nas movimento tradições. nacionalista, isso foi intensificado, né? Não só como só etnia, como ter a nação deles, ter a bandeira deles, o território e outros aspectos, né? É. E a gente fala dos judeus, mas os árabes também, né? Sim, Também tem esse sentimento muito forte. Também é um povo muito antigo. Os árabes também começaram bem. Eles têm uma história. São povos irmãos, né? Inclusive, né? sim. Os dois Essa saem, história eu acho que eu já né? ouvi falar. Queria que você explicasse melhor, mais ou menos.
essa história a gente vê lá quando a gente pega a Bíblia, que a gente fala da origem desses povos, né? Fala que teve lá o primeiro patriarca, que foi Abraão, Uhum. que foi retirado num povo lá da Mesopotâmia, e a Bíblia diz que Abraão seria pai de uma grande nação. Ele teria tantos filhos que não ia ser como grãos de areia, que você não ia conseguir contar, de tanta gente. E aí Abraão, isso é a história da Bíblia, tá? Abraão, ele espera então a promessa de Deus, que ele ia ser pai de uma grande nação, só que aí a mulher dele não consegue ter filho. Aí acho que é aquela discussão de casal, né? E não posso ter filho e tal, como é que vai ser, né? Como é que vai ter tanto A filho promessa não assim, vai se né? cumprir, né? E aí ela entrega a serva dela para ter um filho com Abraão, Pra cumprir a. para cumprir a promessa, né? Uhum. Devia ser brasileira, né? Deu um jeitinho ali. Aí tem um filho, o filho cresce e tal, que chama Ismael. Depois, por um milagre, Uhum. Sara, né, que é a mulher de Abraão, que é a esposa legítima e tal, fica grávida, né? Já com idade avançada, e ela era estéril e tal. Tem um filho. Aí esse filho, que é o segundo, é Isaac. Só que aí nessas tradições tem muito aquele negócio do filho primogênito, do primeiro filho. Uhum. Então, quem é o primeiro filho? Ismael ou Isaac? Ismael é o mais velho, só que o filho do casamento O casamento sim com legítimo Sara foi o seria segundo. Sara. Tá bom, parece ser coisa simples, né? Mas aí Ismael brigava com Isaac e tal, e aí Abraão teve que era acampamentos, né? Eles eram povos nômades. Tiveram que tirar do acampamento Ismael e a mãe dele. E eles foram pro deserto, acharam que ia morrer e tal. Aí na Bíblia fala que Deus fala com eles também e fala assim: não, você também, a promessa também vai se cumprir em você. Né? Você também vai ter uma descendência e tal. E aí Ismael vai ter uma descendência e Isaac também. Quem são os descendentes? São os dois povos, Os os. judeus são descendentes de Isaac e os árabes são descendentes de Ismael. Então, hoje, as duas nações têm essa ideia da promessa de Deus, né? E hoje são nações, né? Sim. Que estão espalhadas pelo planeta que você não consegue contar, tanto os árabes, tanto os judeus, né? Só que eles não se misturam. Parece que essa briga não foi resolvida até hoje, né? Então, cada vez mais que a gente vai analisando esse conflito, mais fica difícil de ter uma resolução, né? Sim. Então, se quiser contar alguma coisa. Não. Falando mais sobre isso de solução, são inúmeros problemas que se somam e que contribuem para esse conflito continuar, né? Nunca se resolver, desde muitos anos, assim, né? E você acha que tem algum meio para solucionar ou amenizar que seja esse conflito, alguma coisa assim, que possa trazer uma paz, mesmo que momentânea às vezes, né, que já tiveram por alguns tempos, algumas pazes, momentos de paz, né? Sim. Você acha que tem algum meio para isso se tornar uma realidade ou alguma coisa assim? É, é difícil a gente prever, né? Assim, a gente consegue enxergar que na situação que tem hoje é muito difícil. O que a gente percebe é que hoje parece que a briga não é tanto com os árabes em geral, né? O Hamas é que está tomando muito essa frente. Aí teve o Irã que se aliou, né? Mas o Irã a gente vê que não é muito, parece que o interesse é outro por trás, né? Agora o Hamas não, o Hamas é essa ideia de retomar a posse dos terrenos, né? É, uma solução, a única solução que teria seria a solução inicial, que seria dividir o Uhum. território, né? Para que eles pudessem conviver, mas eles não aceitam isso. Hoje nenhum dos dois lados meio que aceitam, né? Então a gente não consegue enxergar uma solução. Né? Para quem é religioso, na Bíblia diz que vai ter um momento que vai cessar essa briga, né? Uhum. Então assim, para quem é religioso precisa ter muita fé, porque a Tem gente que não ter consegue fé. enxergar. Eu comparo isso com outros conflitos que a gente tem muito menores, né? A gente está falando de povos que têm uma relação aí de séculos, né? Uma rivalidade de certa forma de séculos, uma questão de uma área que os dois, digamos assim, têm direito, mas não Uhum. querem dividir. E por coisa mais simples, às vezes a gente não consegue entrar em acordo. Né?
Eu às vezes eu comparo com a gente tá de fora, pra gente é fácil a gente criticar, né? Ou julgar, porque Israel tá errado, porque os palestinos estão errados. A gente vê que no fim das contas quem sofre é o povo, né? Sim. O povo dos dois lados sofre. É, quem tá certo ou errado, acho que se a gente for entrar nesse detalhe aqui, vai criar outro podcast, né? Porque tem muito para se Tem avaliar, muitos pontos né? dos dois lados. Sim, mas eu vejo aqui no Brasil, por exemplo, que a gente não tem tanto essa, esse engajamento em alguns temas, mas coisa simples que a gente fala, por exemplo, se você falar de futebol, a gente tem uma rivalidade às vezes boba, né? Que é Sim. muito mais simples, não dá nem para se comparar, mas imagina um corintiano não poder não usar verde porque tá ligado ao Palmeiras e tem gente que fala que não vou usar verde e morre e não usa, Eu mesmo né? não uso. Eu vou falar bem a sinceridade. Então, imagina só, coisa muito mais simples de se resolver, né? E a gente às vezes quer tomar a frente de povos que tem um caso muito mais complexo, né? Uhum. A gente querer que só que eles se sentem, conversem e decidam. O ser humano não é tão fácil assim, né? O ser humano é meio É mais complicado, né? complexo do que isso. Se bem que eu não sei até que ponto eu gostaria até que você me confirmasse isso. Existe um momento antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, né, que foi justamente o Holocausto, enfim, que aquele território era principalmente habitado pelos palestinos, mas ainda tinham alguns judeus ali por um certo tempo, que era, se eu não me engano, na época do antes da Primeira Guerra Mundial, que era dominado pelo Império Otomano, Sim, aquela região. E teve envolvimento da Inglaterra depois da dissolução do Império Otomano, que é outro problema, né? que é outro problema. E ainda habitavam ali tanto palestinos quanto israelenses, judeus. E, de certa forma, eles conviviam ali de uma. Não sei até que paz que era o ambiente, Uhum. mas ainda conseguiam conviver. Né? Eu acho que era muito mais palestinos, óbvio, menos judeus, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial começaram a migrar judeus para lá, justamente com, acho que a promessa de se criar um estado israelense lá, A esperança, talvez, né? a esperança, e eles meio que conviviam. E esse conflito foi muito intensificado depois justamente da divisão que tentou ser igualitária, mas que acabou criando mais conflitos depois disso. Acho que quando virou um caso político, né? Que aí Uhum. você agora vai ter que oficializar. Né? Porque o que a gente vê, quando passa na TV, em algumas reportagens, mostra que tem muito palestino que trabalha em Israel, que convive em Israel. Então, assim, o povo, ele consegue se relacionar. Mas quando a gente fala de decisões políticas, né, quando a gente está falando dos governos, aí é mais complicado, né? Uhum. Então, assim, convivência até se tem. Eu não sei se tem tanto israelense indo para a faixa de Gaza, porque lá é um pouco mais delicada a situação, né? Lá Sim. é um pouco mais perigoso. E lá não tem tantas oportunidades. Então, é muito mais comum árabes estarem entrando em Israel, trabalhar, né? Conviver, né? Morar, do que o contrário. Então, o povo consegue conviver, né? Sim, sim. Quem não consegue conviver são os radicais. São as pessoas que estão ali brigando e guerreando e causando cada vez mais caos para o povo que só quer poder viver a vida Como a gente deles. falou, quem sofre no meio de tudo isso é o É povo, o povo. né? Começar a fazer as perguntas? Pode ser? Tá, Abrir um pouco então das vamos Tem perguntas. pergunta começar a ainda? fazer as perguntas, né? Pro Ixi, Jefferson. tá anotadinho aqui, né? Vai. Então eu vou começar. Até que ponto os dois lados do conflito respeitam ou violam os direitos humanos? Os direitos humanos, quando a gente fala de guerra, muito direito humano é violado, né? Sim. O principal direito, que é o direito à vida, né? Uhum. É violado. Não tem nem o que se discutir, né? O problema é que quando tem uma guerra, os vencedores eles saem isentos, né? Sim. Quem vence sai como foi necessário. Quem perde, né, sai como vilão. Eu acho que Então, nesse ponto, inclusive, é bom citar, até mesmo numa guerra, tem regras, né, a se seguir e sim. muitas regras são quebradas, né, em toda a guerra, inclusive. Mas, se eu não me engano, o Israel acabou cometendo crimes de guerra, alguma coisa assim, a partir do momento, se eu não me engano, que eles começaram a bombardear hospitais.
E Então, os dois lados cometeram crimes. É o que eu falei, é uma guerra, né? Então, na sim. guerra sempre vai ter essas violações. Uhum. Mas no fim, assim, digamos que Israel vence a guerra. Vitória. Quem é que vai ser punido por crimes de guerra? O Hamas, né? Sim. Apesar que o Hamas, a gente está falando de um país e de um grupo, né? Então é difícil você falar que um país vai ser punido. Já teve guerras que países foram punidos, mas os países que perdem. É, é horrível, né? A gente saber que Israel às vezes bombardeia um lugar que tem inocentes. Só que quando a gente vê também o Hamas, assim, quando tem a troca de reféns, o, o Israel está entregando quem? Tá entregando. É, Prisioneiros, né? sim. Que foram terroristas, que eles consideram terroristas, que foram entregues. Eles são entregues mortos. Não. Muitas vezes. Não, eu imagino. E quando o Hamas entrega as vítimas, É. quem são essas vítimas? São terroristas? Não. Muitas vezes Cidadãos que foram inocentes. sequestrados, né? E como é que é a condição da maioria? Muitos vêm mortos, né? Só entregam os cadáveres. Então é difícil a gente falar. É horrível o Israel ter bombardeado um lugar assim, mas é horrível também você saber que um grupo Sim. está entregando cadáveres para as pessoas que Uhum. estavam lá desde 2023, né? E eles não davam satisfações, né? E tem mais ainda para entregar. E assim, é, a, a diferença de troca é muito grande, né? Você manda é, 10 israelenses e 200, troca com 200 terroristas, né? 200 prisioneiros, né? Então, os dois cometem crimes de guerra, né? É É quando a um, gente fala disso, parece que a gente tá defendendo alguém, né? sim. É um Mas tema até a gente só difícil de ser a gente tem que comentado, né? comparar e, assim, não existe inocentes, né? É. Mas é aquilo que você citou, que Pesei o clima. Muda. um pouquinho, né? Não, é um tema que já é esperado, né? É um tema pesado em muitos aspectos, né? Uhum. E é aquilo que você acabou comentando, que o vitorioso da guerra, né? Que eu acho que não, não tem, no final das contas acaba que não tem, que os É. dois sofrem, né? Mas ele não vai ter a punição necessária, assim, a punição justa, digamos assim, né? Uhum. Então, acaba sendo muito injusto nesse aspecto também. E, Geralmente quem comete crime de guerra, no final a pena é morte, né? Pena de morte. uhum, A gente já viu na história história recente, né? Algumas pessoas que foram consideradas terroristas, que cometeram crime de guerra, que a pena foi a morte, né? Mesmo quando é capturado. Acho que um dos exemplos que tem mais recentes foi o Saddam Hussein, por exemplo. uhum. Foi capturado e tal, e foi morto, foi julgado, né? E foi pena de morte. É, quer fazer mais alguma pergunta? Aí, até que ponto eles respeitam os direitos humanos, ou eles não respeitam os direitos humanos? Eu acho que até, de novo, né? Se falando de Israel, porque eu acho que Israel tem mais a perder do que o Hamas, né? Por ser um país, por ter, né? O, mas eu acho que Israel tenta até certo ponto respeitar, porque eles sabem o impacto que isso pode causar para o governo e para o país, né? É, tanto que a gente não vê direto esses bombardeios, mas tem momentos que eles veem que a gente vê com muito menos frequência o país, Israel, cometendo isso, né? Acho que ele até tenta. Mas quando ele vê assim, a única oportunidade que a gente tem, então quem está na frente vai, né, pagar também. Sim. Você acredita que esse conflito pode ser explicado por uma única causa, como política, religião? Ah, então, a gente estava falando aqui, né? Não é a causa mais forte hoje entre o Hamas e Israel é nacionalismo. Mas no meio tem a religião, sim, né? Como eu falei, Uhum. Jerusalém, principalmente Jerusalém, mas aquela área de Israel tem muitos pontos que, religiosamente falando, são referências, né, da religião, dos dois lados. Né? Tem econômica no meio, então é nacionalismo, religioso, econômico, né? Todo mundo tem um interesse diferente nessas guerras. E, né, entre esses conflitos aí, né, você acha que qual foi a principal que causou esse conflito? O principal motivo que causou esse conflito? Ah, esse conflito é o território, né? A posse do território. Não querem dividir o território. Nesse conflito que a gente está falando em específico, né, que é o Israel e Hamas,
O que causou o conflito foi a entrada do Hamas, né, assassinando várias pessoas. Até então estava tudo bem. Né? Quando o Hamas invadiu Israel e matou as pessoas que estavam ali próximas da fronteira, sequestrou, aí Israel reagiu. Né? Porque Israel não está avançando território, Israel tá só tentando anular o Hamas. Né? A ideia de Israel é assim: esse pessoal, se a gente não der um fim agora, eles não vão dar paz para a gente. Né? Então a ideia de Israel, dá para perceber que é tentar capturar o Hamas. Né? Para mim, o início do conflito foi esse. A partir do momento que o Hamas entrou e cometeu o que eles cometeram, né, declarou a guerra. A gente falou também da aliança com outros países, né, envolvidos na guerra. E uma das perguntas que tem aqui é justamente qual postura esses países deveriam tomar, né? Tipo, qual seria a postura correta desses países para poder resolver o conflito ou amenizar, em vez de, tipo, muitas vezes, quando a gente pensa em aliança assim, é uma aliança que é mais para reforçar, né? É uma aliança mais de reforço, de financiar recursos para esses países continuarem lutando pela a causa deles. Uhum. Mas se não fosse essa postura, qual seria tipo a correta assim para poder resolver o conflito ou amenizar, né? A postura correta é difícil falar de postura correta, né? A postura correta seria falar para todo mundo parar e entrar em acordo, né? Sim. Assim, não, pessoal, vamos parar, vamos sentar todo mundo e vamos conversar, né? Como adultos, como políticos e tal, né? Só que aí, de tanta coisa que tem envolvida, não é tão simples, né? O Irã mesmo foi para cima de Israel, os Estados Unidos reagiu para cima do Irã. Né? Então Sim. a aliança que o pessoal tem é essa. Como é que a É, gente resolve? Tentando, vai mexer é, mesmo? Aí a gente mostra a acaba força. envolvendo outros países e agrava a Isso. guerra em si, não acaba resolvendo, né? Mas a solução seria sentar e conversar, né? Falando sobre a solução, né? No seu ponto de vista, qual que seria a mais justa? Se fosse para ter uma solução, né? Qual que seria a mais justa para você? A divisão do território. Né? Sentar e conversar e dividir o território. E viver em harmonia, né? Sim, sim. É que eu acho, assim, uma opinião minha até, eu acho difícil justamente isso, ter uma divisão que satisfaça os dois povos, né? Porque já foi, quando criou-se o Estado de Israel, essa foi a primeira decisão que foi tomada e acabou que não resolveu. Eu acho que o mais correto, né? Mas aí seria uma resolução utópica, talvez, seria os dois, tipo, não se ter um país em si para cada, mas os dois poderem só conviver entre si, né? Tipo, é porque vai muito do orgulho deles e o principal motivo da guerra é o território, mas eles poderiam só conviver os dois no mesmo território, cada um na sua casa, dois vizinhos, um israelense e o outro palestino. É o Uhum. que teoricamente não teria problema, mas é justamente os que estão na linha de frente que continuam com esse conflito, né? Por exemplo, o povo, provavelmente muitos, né, que são os que mais sofrem, eles achariam esse acordo válido, mas por N motivos essa guerra continua e para mim seria essa a solução mais correta, só poder conviver em sociedade normal, sem precisar de guerra e é isso. Sim. Os dois podendo, Jerusalém como é um dos territórios mais importantes, os dois poder usufruir, digamos assim, de Israel ao mesmo tempo, né? Se respeitando. Mas talvez isso seja uma utopia que eu O, esteja querendo criar. Né? hoje é utópico, mas a gente tem que ter esperança, né? Que um dia isso aconteça. Não de se misturarem, mas de poderem conviver em paz, né? Sim, sim. Então, é, você gostaria de dar umas declarações finais para a gente encerrar? Só o que eu falei no início, né? Obrigado pelo convite. Né? Fiquei realmente grato por vocês terem me chamado. Achei uma baita responsabilidade. Né? Vi até mais bonitinho hoje, já cortei o Poxa, eu cabelo. percebi. Né, tal. Ia usar o blazer, mas tava muito calor. Eu falei, deixa o blazer ali, né? Para poder estar à altura, né, do convite. Obrigado mesmo, tá? Eu Uhum. A gente que agradece. espero que vocês, espero que eu tenha, né, entregue o que vocês esperavam e que não pare aqui, né? Que vocês possam continuar com outros projetos, né? Mesmo depois do terceiro ano, tiver para a vida aí fazer outros projetos
mandar um avisinho pra mim lá, quando for possível convidar também, principalmente quando tiver um podcast que estiver bombando no Brasil, aí me chama. Primeiro pra assistir. Sim, não, oxe, você vai ser convidado sim, se esse projeto continuar. Você quer dar alguma declaração? Não. Eu também queria agradecer, né, que você veio, nós convida. Você apresentou bem, né, eu achei. Apresentou... Contribuiu bem, Apresentei não, pô, quem apresentou foi você. Não, mas você apresentou Ah, mais que nós, você falou mais sobre o assunto. contribuiu bastante, auxiliou a gente aí a compreender esse assunto, né? Que é muito difícil. Ou pelo menos colocar mais interrogação, né? Ou mais interrogação. É um tema que tem muitas interrogações, né? Sim. Mas, enfim. Eu gostaria de agradecer também sua presença. Foi Obrigado. muito bom essa conversa. Eu acho que essa conversa é muito importante se ter, né? Porque por mais que seja um tema que a gente vê muitas vezes, às vezes ela não é desenvolvida a esse ponto, né? Então eu acho que nosso papel aqui é muito importante e mais uma vez agradecer e poder continuar levando informação, né? Agradecer seu papel de professor que traz muitas informações pra gente e muito obrigado aí também para quem está assistindo. Peço que curta o nosso podcast, apoie, deixe seu comentário apoiando a gente. E é isso. Muito obrigado.